3, os versículos 11 e 12. 11 e 12. Nós vamos trabalhar com o tema hoje, a justificação pela fé e não pela lei. A gente vai dar só continuidade no que o apóstolo Paulo vem falando aos nossos corações, mostrando, que a salvação é unicamente pela graça mediante a fé em Cristo. E agora ele vem falando sobre a lei. O problema nunca foi a lei, só para relembrar os irmãos alguma coisa. A lei é santa, boa. O problema é o pecado do homem. Tá? Então, versos 11 e 12. Eu gostaria de ler, que os amados irmãos acompanhassem. Vai estar aqui no Data Show. E aqueles que têm Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai... Cada palavra, cada partícula aqui é importante. Desses dois versículos poderosos. Eu começo... a digitar, a colocar, e Deus vai falando mais e mais e dando texto, porque o texto é belíssimo. A palavra de Deus diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Verso 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Amém? Vamos orar mais uma vez só por iluminação e compreensão da palavra de Deus. Eu peço que você curve sua cabeça novamente, baixe sua fronte para que a gente possa orar, para que a gente possa ter iluminação nesse momento, para que a gente possa entender a palavra de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essa primeira parte. E agora, Deus, nós te pedimos iluminação do céu, do alto, compreensão, para que nós possamos entender a tua palavra, que já é revelada e inspirada, ó Deus. Mas que nós precisamos da tua iluminação. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. O que o apóstolo Paulo vem falando, é que a única solução para o ser humano é a salvação pela graça mediante a fé. É a fé. A fé. E ele vem falando aqui da lei, que a lei é boa. Ele já falou, a gente pegou vários versículos. A lei é santa, o problema é o pecado. Mas a lei, se nós formos viver por ela, nós temos que cumprir ela completamente. E são mais de 600 mandamentos. E é impossível. Mas nós temos que lembrar que Jesus é o cumprimento completo da lei. Ele veio, cumpriu cabalmente, totalmente a lei, para nos salvar pela graça mediante a fé. Então a lei, ela aponta para o pecador, mostra o pecado, ela desvenda o pecado, mostra que nós somos pecador, mostra que nós somos falhos, mostra que não há esperança nas nossas vidas, e ao mesmo tempo ela aponta para um Redentor, ela aponta para o altar do sacrifício. Olha o altar aqui, a cruz do Calvário. Aqui é o altar do sacrifício. O altar do sacrifício é a cruz do Calvário. Vocês lembram que o escritor de Hebreus falou, o sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo. Então a lei aponta para o altar do sacrifício, que nós precisamos de um Redentor, que nós precisamos de um Salvador, e o nome dele é Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, a saber. É o nome dele, somente por ele. E Paulo, no verso 10 aqui, diz que quem viver pela lei vai trazer, Paulo vai dizer que no versículo 10 vai haver maldição. Só para a gente relembrar o verso 10 que a gente encerrou aí, verso 10, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Maldição aqui da condenação, literalmente. Por quê, pastor? Porque nós não conseguimos cumprir os mandamentos da lei. Vários mandamentos cerimoniais, vários sacrifícios, tudo foi cumprido por Cristo. Então nós não precisamos viver por ela. Por isso que ela desvenda o pecador. Ela pega o pecador e mostra aqui, tu é pecador, tu precisa de um Redentor. Aí ele vai dizer, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então é impossível. Se eu não viver por elas, se eu não praticar todas elas, ela já me condena automaticamente. Por quê? Porque Tiago falou isso, e a gente tem que repetir. Que se nós quebrarmos um
mandamento nós somos réu de todos. Seremos culpados, então é impossível. Impossível. Mas pela graça de Deus, Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, pagou o preço das nossas dívidas, veio sobre a lei, cumpriu a lei cabalmente, e nós estamos aqui agora para adorá-lo. E a justiça de Cristo foi imputada nas nossas vidas. Meus irmãos, quando nós pegamos a história de toda a humanidade é marcada por uma busca incessante por aceitação, por obras. O homem natural, ele quer conquistar o favor de Deus, por seus méritos, pelas suas obras, pela sua capacidade, pela sua religiosidade, desde Caim. Quando Caim ofereceu um sacrifício que não agradava a Deus. E Abel ofereceu o sacrifício perfeito. Ali Caim queria fazer através das suas obras. Abel ofereceu o sacrifício que agrada a Deus. E Caim queria fazer segundo a sua vontade. Por isso que o homem ele quer fazer as coisas pela força do braço. E a Bíblia vai nos mostrar que a salvação não funciona assim. O que nós precisamos é de fé, o que nós precisamos é crer. Não é pelas obras. Por isso que o coração humano se inclina. Meus amados irmãos, o coração humano se inclina para a autossuficiência. Esse é um dos pecados do ser humano. Ele pensar que ele é autossuficiente. Ele pensar que as suas obras podem agradar a Deus. E não funciona assim, ao contrário. Primeiro fé, aí fé com obras. Porque obras, para começar a fé, não funciona. E nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele vai desvendar, revelar, e vai estabelecer a verdade inegociável. O que é isso, pastor? Fé. Ninguém é justificado diante de Deus pelo que ele faz, pelo que ele tem, pelo que ele é. Ele é justificado diante de Deus única e exclusivamente pela fé. As igrejas da Galácia aqui, onde a gente leu, estavam seduzidas. Por quê, pastor? Falsos irmãos, falsos crentes, falsos mestres, que tinham se infiltrado dentro da igreja para tirar a suficiência de Cristo. E isso hoje, toda seita aí fora quer fazer isso. Quer dizer, é Cristo mais alguma coisa, e não funciona assim. Cristo não divide a glória dele com ninguém, é somente Cristo. Somente a palavra de Deus que revela Cristo, somente a fé que nos conduz a Cristo, somente a graça mediante a fé que nos conduz a Cristo, e somente glórias a Deus, porque Ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós. Não tem como correr, não tem outra saída, nós estamos cercados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, isso é algo profundo que nós vamos ver aqui agora. Por isso que ele começa no verso 11 aí, dizendo, é evidente que pela lei ninguém é justificado. Ele diz, só aqui é uma verdade incondicional. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, é claro como um dia. Eu não sei porque eu ainda estou falando isso com vocês. Porque essa verdade é transparente. É claro, isso aqui foi manifesto, isso aqui é indiscutível. Ninguém pode ser justificado por obras da lei ou pelas suas obras pessoais, ninguém. O que Paulo está dizendo aqui, isso que eu estou falando para vocês, igreja, não é complicado, não é difícil de entender. O problema de vocês é que vocês perderam o foco na suficiência de Cristo e querem incluir outras coisas pela salvação. E Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Não há outro meio, não há caminhos. A Bíblia é bem clara, o caminho que é Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, pela lei ninguém é justificado. Ninguém aqui é ninguém. Nem alguns sim, outros não, é ninguém. Ninguém é ninguém. Ninguém, simplesmente ninguém é justificado. Resumindo, ninguém vai para o céu, se não for única e exclusivamente através de Cristo. O tempo aqui do verbo é presente, indica uma verdade incondicional, mas também contínua. Aqueles que não foram justificados pela fé. Ele não será
não será, não foi, não será e nem está sendo justificado pela lei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O verbo aqui, meus amados irmãos, o verbo aqui, no grego é forte. Ele puxa. Nem você é justificado pela fé, nem você está e nem será. Contínuo. Resumindo, é impossível. Aí ele vai dizer por quê? Diante de Deus, não. Versículo 11. Ninguém é justificado pela fé diante de Deus. Diante de Deus, ninguém. Não é? Pela lei, perdão, pela fé que somos. Obrigado, Giliard. Então, pela lei, ninguém é justificado diante de Cristo. Pela lei, ninguém, simplesmente ninguém. Ao contrário, ele vai dizer embaixo, né? O justo viverá pela fé. Somente pela fé. Pela fé. E essa frase aqui, quando ele diz que ninguém será justificado pela lei diante de Deus, é uma frase crucial para a gente entender o Evangelho. Tá? Crucial. Por quê? Porque para nós, homens, o ser humano, meus irmãos, a gente faz uma avaliação do coração. Quando a gente faz uma avaliação do coração que é pecaminoso, que é culpado, que é pecador, nós olhamos para homens, para a sociedade e para a igreja com um olhar, né, de aparente justiça. Mas Deus não, Ele revela o nosso coração. Ele revela o nosso coração. E as pessoas, o ser humano, ele tem geralmente isso no coração, de pensar que as pessoas não mas assim, ele fez isso, mas ele vai para o céu, ele era tão bom, não é verdade? Ele era tão bom, ele era tão bom, ele era tão bom. E geralmente isso é sintoma de quê? De hipocrisia. Quando a gente vai ler toda a palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, quem fazia isso muito? Que tinha aparência de justos, mas nunca foram justos? Os fariseus. E Jesus, ele pega aquilo no pé, porque eles diziam ser uma coisa e viviam outra completamente diferente. E Deus não aceita isso. Então, geralmente, pessoas que têm aparência de justos diante de Deus, liam a lei 3 vezes por dia, estavam no templo, oravam, orações longas, e ainda direcionavam o povo. E Jesus, o que é que diz para eles? Hipócritas. As pessoas veem o externo, Deus, ele vê o nosso coração. E nós não podemos ter essa visão, não, porque tudo o que está na Bíblia é o que vai ser mantido. Nada disso aqui vai passar, não. E aqui estão os principais aspectos desse comportamento de fariseu. Jesus, ele vai dizer, eles são iguais a túmulos, bonitos, pintados por fora, externamente, limpos, mas por dentro são sepulcros caiados. E Jesus, ele vai bater nessa tecla, porque a igreja, ela não pode se moldar. Não, o justo é o que vive pela fé. Porque muitas pessoas, eles têm foco em quê, meus amados irmãos? Na aparência. Nós olhamos o exterior. Deus, ele vê o interior, ele vê o nosso coração. Ele sabe qual é a vontade do nosso coração. Ele sabe quais são os nossos pensamentos. Deus enxerga muito além de nós, muito além. Por isso que nós temos que fazer um exame sempre à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Olhando diretamente para Deus. Porque nós gostamos de olhar a aparência, mas Deus, ele vê o coração. Tem muitas pessoas, como os fariseus, eles tinham aparência de piedosos, e eles nunca foram piedosos. Aparência de piedosos, o apóstolo Paulo vai falar disso, eles são hipócritas. E há no ser humano também, nós, humanos, a questão da autojustificação, a justificação humana, a tentativa do ser humano de se justificar diante dos homens, diante da sociedade. E isso, Jesus, ele vai trazer uma palavra de abominação. São palavras fortes que Jesus usa. Coloque bem aqui, Ícaro, Lucas 16:15, que eu quero ler com a igreja. Aqueles que tentam se auto-justificar, ou justificar homens. Lucas 16:15, olha o que é que Jesus diz.
Mas Jesus lhe disse, vocês, os que se justificam, homens e mulheres, diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós somos mestres em colocar o foco no homem e tirar o foco do céu de Deus. E a palavra aqui de Jesus é justamente, esses homens são literalmente uma abominação, malditos são eles. É uma palavra forte que Jesus usa. E o contraponto aqui qual é, pastor? A fé. A postura de homens e mulheres que vivem por fé. Nós fomos alcançados pela graça mediante a fé. Nós fomos alcançados por causa da misericórdia de Deus, não pela autojustificação humana, como Jesus disse aqui, porque é abominação. Mas foi a misericórdia de Deus, foi a graça de Deus que nos alcançou, foi o amor de Deus incondicional, levando o seu Filho amado à cruz do Calvário. Foi o amor de Deus por nós, nos substituindo naquele madeiro lá. Então não é a autojustificação, porque isso diante de Deus é abominação. Mas é o que Cristo fez por nós, é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E esse tem que ser o foco da igreja. O foco da igreja tem que ser esse. Tem que ser esse. Por isso que, voltando lá, Ícaro, lá no versículo 11, ele diz, não adianta, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Diante de Deus ninguém. A lei exige perfeição, ninguém é perfeito aqui. Estamos em construção. O edifícios, pedras vivas que estão em construção. Perfeição só no céu, só no céu. E esse texto, ele está ligado diretamente a Abacuque, tá? Abacuque, que traz esse texto embaixo, como nós devemos viver. Porque o justo viverá por fé. Por fé, o justo viverá por fé. Então, não é pela autojustificação, nem por obras da lei, nem por obras que fazemos, mas pela graça mediante a fé, do Antigo ao Novo Testamento. Abraão creu, ele foi imputado à justiça de Deus. Abacuque, no tempo dele, disse que o justo viveria por fé. Coloque bem aqui, Ícaro, Abacuque 2, 4. Eu gostaria de ler com a amada igreja. Abacuque 2:4. Vamos lá, igreja? Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Desde o Antigo Testamento, meus irmãos, sempre foi fé. O profeta aqui, ele está literalmente... Quando você pega o contexto aqui de Abacuque, ele está questionando Deus. E às vezes nós questionamos, né? Porque o profeta vai dizer assim, por que Deus? Porque há tanto mal no mundo. Aí Deus olha para Abacuque e diz, eu vou usar os babilônicos para se levantar contra o meu próprio povo, para punir o pecado do meu povo. Aí Abacuque diz, uma nação ímpia, Senhor, e há mais questionamento de Abacuque. Abacuque fica mais confuso ainda. Como pode o Senhor usar os ímpios, Senhor? Aí Deus responde agora lá embaixo. Não se preocupe, Abacuque. O meu justo viverá pela sua fé. Então eu vou punir os ímpios que está no meio da nação, mas os meus justos viverá. Essa é a promessa para a igreja dele. Hoje, atual, mais do que nunca. O meu justo viverá. O meu justo viverá. O meu justo está sobre a minha soberania. Mas os ímpios não. Eu uso o que eu quero porque eu sou soberano. Esse é o foco de Abacuque aqui. Punição. Começando pela casa do Senhor. É isso que ele diz. Deus responde, o justo viverá pela fé, Abacuque. Tu tem que entender, porque os que têm fé, Abacuque, viverá Abacuque. Então no Antigo Testamento, meus irmãos, e a gente tem outras citações do Novo Testamento, tem várias, mas são três que são centrais. Eu quero que Ícaro coloque aqui para a gente ler.
estão todas interligadas a Abacuque. São 3 citações diretas. A primeira em Romanos 1,17, eu gostaria de ler com a igreja. Tá? Com a igreja, novamente, é praticamente a mesma coisa. Vamos lá, igreja, aqui, ó. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Não ouvi. O justo pela fé. O Evangelho. Aqui ele está falando agora do justo. O justo. A quem será imputada a justiça? O Evangelho que procede de fé em fé, quando vocês creram nesse Evangelho. O Evangelho sobre Jesus. O Evangelho sobre uma pessoa, sobre Cristo Jesus. A boa notícia da salvação. Aquele que vive por meio dele. Aquele que é justo por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O justo viverá por fé. Pastor, como é que eu me torno justo? Pela fé. Em quem, pastor? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segunda citação, Gálatas, aí mesmo, onde você está. Mas vamos colocar aqui, para a gente ler com a igreja. Gálatas 3,11, que é justamente do finalzinho. Eu quero ler o finalzinho com a igreja. A gente está no versículo lá, vamos ler todo. Ó. É evidente, vamos lá, igreja. É evidente... O foco sempre é a justificação pela fé. Não é por obras. Não é pelo que eu faço. Não é pelo que eu tenho. Lembram-se de Isaías, né? A obra de vocês. Todas as obras de vocês. Diante de mim são como trapos de imundícias. Não vale nada. Por isso que a salvação não é por obras. Porque se eu chegasse no céu hoje... Pastor Marcos, e fosse por obras, eu ia dizer, Deus, eu estou aqui porque toda quarta-feira eu estou pregando, porque eu cuido de uma igreja, porque eu subo a serra, porque eu vou para lá. Eu ia querer me auto-justificar, e Ele pega e me coloca no meu lugar. Não, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, para colocar o homem no lugar dele. Terceira citação para a gente ler, Hebreus 10, 38, tudo ligado, tudo interligado, trazendo de Abacuque. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Vamos lá, a igreja está aqui, ó. Mas... Vamos ler de novo que ficou um quebrado. Aí ficou quebrado. Ficou um na frente e outro atrás. Eu vou puxar. Mas o meu justo... E a gente vê que isso é continuidade, tá? Que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, não. Não se agrada. E Ele sabe que os que verdadeiramente foram salvos pela graça mediante a fé, pode até deslizar, pode até cair, mas Ele levanta, coloca de pé, mantém, sustenta e direciona a vida. É assim que Jesus faz. É assim que Deus faz com as nossas vidas. O foco aqui na perseverança, você vê que já muda, né? Perseverar, ele coloca outras palavras aqui, ó. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Quando ele diz aqui não retrocederá, é perseverar, não vai retroceder, ao contrário, continue firmes. Pastor, quem são esses justos? Quem são esses justos lá do capítulo Ícaro, versículo 11 lá? Quem são esses justos? Quem é esse justo? A primeira coisa, quem não é? Né? Quem não é esse justo? Alguém que vive na prática do pecado. Eu não posso viver na prática do mesmo pecado. Então, no mínimo, você nunca foi justificado. Uma coisa é pecar, uma coisa é viver na prática o mesmo pecado. As mesmas armadilhas, as mesmas maldições do pecado. Então, se eu vivo na mesma prática, alguma coisa está errada. No mínimo, eu não fui justificado. Porque uma coisa é errar, outra coisa é continuar no pecado. Então, não é também alguém que guardou toda a lei. Por quê, pastor? Porque é impossível. Impossível. Ou não é alguém moralmente perfeito. Não é. Quem são esses justos? Alguém que é declarado justo no tribunal de Cristo, pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário.
Esses são justificados. Aquele que foi alcançado pela graça mediante a fé, são esses os justificados. Alguém que, pela fé, a justiça de Cristo, a justa justiça de Cristo foi imputada nos nossos corações, são esses. Como foi o crente Abraão desde o começo? Abraão era crente. Por isso nós viveremos pela fé. O justo viverá. O justo viverá. Viverá. E aqui não é só vida física, meus irmãos, que nós temos, não. É vida física, espiritual e eterna. Tudo está interligado nesse viverá aqui. Começa fisicamente, desde o nascimento, passa para espiritualmente e nos eleva à eternidade, eternamente. Fisicamente, lembrem-se, tá? Fisicamente, espiritualmente e eternamente. Viverá. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando hoje aqui. Era esse o mesmo contexto de Abacuque. O mesmo contexto. O justo sobreviverá. Ao que, pastor? Ao julgamento vindouro. Era esse o contexto de Abacuque. Ó, vai vir o julgamento. O juízo vem do norte. O chicote vai vir dos babilônicos. Eu vou levantar uma nação ímpia para colocar vocês no lugar de vocês. E hoje nós vivemos pela fé, procede da fé. Aqueles que creem, cuja fonte da vida é a fé em Cristo Jesus. É isso que o texto está falando. Então a fé não é apenas um requisito, não. Eu inicio pela fé. Não é só uma porta de entrada pela fé, não é. Não é só um começo pela fé, o que está aqui. Viverá pela fé, não. A fé aqui é a fonte contínua da vida do crente. A fonte contínua. É isso que a fé é. A fé nos traz um relacionamento constante, diário e eterno com Deus. É isso que a fé faz. É o princípio que governa a vida do crente, o começo, o meio e o fim, até a volta do Senhor. Isso é fé. Isso é fé. Isso é viver pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz um contraste. Ele está contrastando aqui com o sistema da lei. Toda a lei. Jesus cumpriu. São obras. Não tem como ninguém cumprir completamente. A base da obra era o que? Lei, exigência. Qual era da lei? Perfeição. Ninguém é perfeito e não consegue cumprir. E ela trazia o que, pastor? Maldição, porque se não cumprisse cabalmente, trazia condenação. E agora? Diferente do outro sistema, o sistema pela fé. A fé em Cristo Jesus, base, a promessa que havia em Gênesis 3,15. Nascerá um menino que esmagará a cabeça da serpente. Essa era a promessa. Qual era a exigência, pastor? Confiar, acreditar, crer no Antigo Testamento que ele viria e crer no Novo Testamento que ele veio e que vive e reina para todo sempre. É isso. Fé. É fé. Qual o resultado final, pastor? Eternidade. Eternidade juntamente com Cristo. Que promessa mais maravilhosa do que essa, meus amados irmãos? A pergunta que pode ficar hoje, que a gente pode pensar aqui juntos é: por que a lei não justifica? Resposta está lá no versículo 10. A lei exige perfeição e não existe perfeição nesse mundo. Não existe perfeição. Não existe perfeição. A lei opera com um princípio diferente da fé. Sabe o que é que a lei diz? A lei diz assim, ó: faça e viva. Faça tudo e viva, conforme ela. Aí Jesus disse: impossível, falhos, fracos, efêmeros. Aí a fé diz: creia e viva. Agora sim, eu creio e consigo viver por ela, porque eu vejo o invisível. Eu não preciso ver, eu preciso crer. É isso. Por isso que são dois sistemas. E é interessante que, pela graça de Deus, é a base, né, para nós estarmos aqui hoje. Foi através de um monge agustiniano chamado Martinho Lutero, e nós estamos aqui hoje.
Nós vemos de outra base, mas ele abriu aquilo tudo para que nós pudéssemos estar aqui hoje. A luz de Cristo brilhou, raiou no coração daquele homem. Essa verdade, lá em Romanos 1:17, que o justo viverá por fé, foi o centro da virada. Porque naquela época era tudo o quê? Uma época de negridão, uma época de escravidão espiritual, sem Bíblia. Era um povo escravizado. Era um povo escravizado, era um povo que vivia na escuridão, literalmente em trevas. E Deus levantou aquele homem. Porque aquele homem tentava, sabe o que, meus irmãos? Ganhar salvação pelas obras. Aquele homem, ele vivia de dia e noite tentando ganhar salvação. Tentando ganhar salvação de dia e noite. Eu até anotei aqui uma citação dele. Ele diz assim, dia e noite eu refleti até que comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por dom de Deus, isto é, pela fé. Aí ele vai dizer assim: aqui eu senti que nasci de novo e entrei no paraíso através das portas abertas da fé. Coisa linda, né? Descobriu. Um homem que estava na negridão, a luz de Cristo raiou no coração dele e ele descobriu que tudo o que ele fazia, nada do que ele fazia podia salvar ele. E ele descobriu que o justo viverá por fé. Por isso nós, como cristãos, nós temos que parar de tentar nos justificar. Nós não podemos, nós não conseguimos. A lei prova isso, é impossível. Por isso nós temos que viver por fé. É o início, o meio e o fim da vida cristã. Então nós não simplesmente fomos salvos por ela, mas nós vivemos por ela. Nós simplesmente não começamos por ela, mas nós terminaremos por ela, por essa fé que é viva e eficaz, do começo ao fim. No começo ao fim na vida do cristão, na vida do crente. A vida inteira foi pela fé. A justificação é pela fé. A santificação é pela fé, a perseverança do santo é pela fé e a glorificação é pela fé. Os passos para colocar o homem no devido lugar dele, porque senão a gente quer sair, quer dar passos que não pode, quer colocar a carroça na frente dos burros. Aí vem, vamos ser atropelados. É para não dar brecha na salvação, não. Deus não dá brecha, não. Para o homem não se orgulhar. Por isso que nós pregamos. E nós fazemos o convite, claro. Se arrependam e creiam. Porque o homem tem que crer. O homem tem que crer. Então é isso que nós vivemos através dela. Tá? No dia que nós recebemos Cristo, pela fé, começa essa justificação. Pecados lançados no mar do esquecimento. Lançados completamente no mar do esquecimento. Nova vida, nova criatura, uma nova criação de Deus. Isso é excepcional. Quando a gente pensa nisso, meu Deus, eu não poderia alcançar, mas tu me destes de graça. Graça mediante a fé. Isso nos anima o coração para continuar. Porque se fosse, já pensou se fosse eu salvar? Aí eu ia pegar e ia dizer, vai meu primo ali, vai tu acolá. Ia ser injusto. Porque eu ia aplicar a minha justiça que não é correta. Aí Deus disse, não, fica aí no teu canto. É pela graça mediante a fé. É pela graça mediante a fé. E ele chega agora no versículo 12, falando da lei também. Deixa eu tentar correr aqui para a gente começar no próximo, terminar na próxima quarta isso aqui. Ele diz assim no verso 12. Olha o que ele diz. Ora, a lei não procede de fé. Não vem da fé a lei. Tá? Não vem. Mas aquele que observar os seus preceitos, o que é que Paulo está dizendo? Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. A mesma coisa que ele tinha dito no verso 10. Se você for viver por ela, guarde toda ela. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É impossível. Então, a fé não procede de lei. Lembrando que a lei é boa, santa. O problema é o pecado do homem. Ela tem uma função, mostrar, desvendar, revelar o pecado do homem. Apontar para o altar do sacrifício, a cruz do Calvário. Salvar o homem, a fé, pela fé. Então a lei mostra tudo isso, aponta para isso.
mas a salvação é pela graça mediante a fé. Então Paulo aqui está adicionando mais, além do capítulo 10, mais duas coisas, né? Ele vai dizer aqui, no capítulo 10 ele tinha dito, a lei traz maldição. A lei traz maldição, por quê? Porque se viver por ela, tem que cumprir ela cabalmente. E agora ele traz um elemento a mais, ele vai dizer, ninguém é justificado por ela. Ninguém. Ninguém, ele vai dizer. Ninguém. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E a gente não consegue viver pelos seus preceitos. Não, é impossível. É impossível. Então, é isso que ele está dizendo. A lei não procede da fé. Não procede. Mostrando a natureza da fé e a natureza da lei. Eu vou repetir aqui. Não é que a lei é má. Não é que a lei é inútil. Nós temos que sair daqui. Paulo não está dizendo isso. Nós temos que sair com isso na mente daqui hoje. Não é que nós devemos rejeitar a lei de Deus. Não é. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: a lei e a fé são princípios diferentes. A lei não opera pela fé. A lei não pode ser cumprida através da fé. Não. São princípios opostos aqui, Quem está dizendo não é o pastor Marcos. É o apóstolo Paulo. Princípios opostos. Tá? Opostos. Cada um no seu lugar correto. A lei tem sua função de revelar o pecador, mostrar o altar do sacrifício, e a fé nos salvar, nos levar para o céu. Então, dois propósitos diferentes. Tá? Princípio da fé é recebido, é dom de Deus. Vem do céu, vem do alto. Esse é o princípio. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa? Claro, não para ser salvo, mas o salvo, pelo dom de Deus, vai fazer o quê, pastor? Crer, confiar em Cristo Jesus. É isso que vai acontecer. Esse é o princípio da fé. Que nós temos que descansar nas promessas de Deus. Que nós temos que depender da graça de Deus. E o princípio da lei é totalmente diferente. Fazer obras, as obras de Moisés. Confiar em si mesmo, na minha capacidade. Trabalhar para merecer. É totalmente o contrário, depender do meu desempenho. Então são opostos, opostos. Lá em Romanos a gente leu isso aí, na pregação passada, eu não vou ler novamente. Mas tem uma citação que Paulo pega justamente de Romanos, lá de Levíticos, e eu queria que ele colocasse aqui, para mostrar que a lei, que se você, isso sempre foi as obras da lei. Se você viver por ela, você tem que cumprir toda ela. Está no conjunto total das leis. É só, você quer saber de lei? Lê Levíticos. Do começo ao fim. É lei, 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 lei. Mas tem um princípio da lei lá, que é importante a gente lembrar, que é o princípio que rege toda a lei. Levítico 18:5. Olha o que é que Deus diz, próprio Deus. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que cumpre, por eles viverá, eu sou o Senhor. Então era isso que estava desde o início. Tinha que cumprir tudo e viver completamente por eles. Impossível. Por isso que a graça, ela nos chega, ela nos alcança para tratar pecadores como nós, para que nós possamos viver pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Não é fazer, não é praticar, não é executar, não é. Não é. Não é simplesmente conhecer ou concordar ou tentar. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando para nós nessa noite é justamente viva. Viva pela fé, não pelos preceitos, porque é impossível cumprir todos. A lista é grande de regulamentos. Cobiçou, caiu. Mentiu, caiu. Como é que cumpre? Não cumpre. Por isso que é pela graça mediante a fé. Por isso que nós vivemos pela fé. Pela fé. O meu justo viverá pela fé. E essa fé, ela nos traz esse combustível para que nós possamos continuar no dia cotidiano da vida, meus irmãos.
O cotidiano da vida, o combustível é isso. O que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, de fé em fé. Um novo dia, uma nova esperança. O que passou do outro dia, não, Deus renova para que nós possamos continuar. Deus nos dá essa força de fé em fé. O justo viverá pela fé, quando ele diz lá em Romanos 1,17, ele vai dizer, vive de fé em fé, o justo viverá um dia após o outro, mas com a garantia de Deus em nossas vidas, todos os dias das nossas vidas. A garantia que vem de Deus, a promessa que vem do coração de Deus, pela graça mediante a fé. E isso nos dá esperança para que nós possamos continuar a nossa vida cristã aqui na terra, somente assim. Paulo faz vários contrastes que eu já trouxe várias vezes aqui entre graça e lei. Eu não vou citá-los novamente aqui, porque senão eu vou ficar repetitivo. Mas o foco das nossas vidas é que o justo viverá pela fé, meus amados irmãos. Os justos viverá pela fé, pela graça de Deus, não por obras da lei, não, mas pela graça de Deus. Tá? Essa é a base sólida do cristianismo real e verdadeiro, para que nós possamos continuar, seguir uma ponte que Cristo já construiu, uma ponte que você já pode alcançar a fé, que ela é perfeita porque foi Cristo quem cumpriu cabalmente, não foi eu e não vai ser eu, foi Ele que cumpriu por mim, eu só vou viver pela fé. E nós podemos atravessar essa ponte com confiança no Senhor, com confiança, porque o resultado é certeza absoluta que Ele começou e Ele vai finalizar. O que é que muitas igrejas hoje estão misturando? Fé e lei. É tipo assim, 90% 90% Cristo e 10% eu faço. Não funciona. Não funciona, meus amados irmãos. O que Paulo diria hoje é igual aos Gálatas, ele diria. Ele diria a mesma coisa. Gálatas, vocês são insensatos. Se ele chegasse hoje nessas igrejas hoje, com certeza ele ia dizer a mesma coisa. Alguém enfeitiçou vocês. Vocês querem se aperfeiçoar na carne e não na fé. Paulo ia dizer a mesma coisa para essas igrejas hoje. Quando nós trazemos para elas, são muitos exemplos. Eles dizem assim: fui salvo pela fé, mas eu preciso de X, Y, Z, H para manter a salvação. Cristo me salvou, mas eu preciso ser circuncidado, guardar o sábado e ser batizado. Aí o que é que a palavra de Deus diz? O justo viverá pela fé em Cristo Jesus. É pela fé. É pela fé, continua sendo pela fé. A lei tem o seu lugar correto, mas nós não podemos viver por ela, meus amados irmãos. Não vivemos por ela, não. Tá? Não vivemos por ela. Como eu falei, vou repetir mais uma vez, só para a gente encerrar com essa questão da lei aqui, tá? O propósito da lei: revelar o pecado, conduzir o pecador à cruz, apontar para o sacrifício de Cristo na cruz. E o apóstolo Paulo vai dizer que a lei mostra a santidade de Deus, é verdade. Porque a lei mostra que Deus é santo e que eu sou pecador. É isso. É isso. Que ela não é o guia da vida do crente, não. Ela não pode me salvar, não. Mas ela revela que eu sou pecador e ela mostra que eu preciso de um Salvador. Por isso que nós temos que viver justamente pela graça mediante a fé. Pela fé. E quando chegar agora no versículo 13, que já está em cima da hora, eu não vou entrar nele, ele vai dizer que Cristo nos resgatou justamente da maldição, fazendo ele se maldito no madeiro em nosso lugar. Ele vai dizer isso, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado do madeiro. Aí ele vai dizer: eu cumpri no madeiro maldito para que vocês possam ter vida e vida em abundância. Eu cumpri por vocês. Agora vocês podem viver. Eu levei a maldição dos pecados de vocês. Foram colocados em mim os pecados de vocês. A minha justiça foi aplicada em vocês. Vocês agora podem viver
único e exclusivamente pela graça mediante a fé. É uma virada gloriosa para mostrar que naquele madeiro maldito ele morreu por nós. Isso vai ficar para a próxima quarta. Nós temos aí 10 minutos, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta. Se eu não souber, o irmão Ayrton está aí, hoje ele responde. Ele já deu ok aí, né? Alguma pergunta ou algum complemento, se alguém quiser fazer, fiquem à vontade. Os irmãos que nos visitam, alguém quer fazer alguma pergunta. Se não tiver, a gente ora e vai para casa, cedo. Se tiver, fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não há. Vamos orar então, né? Em nome de Jesus. Vamos orar e vamos ser conduzidos para os nossos lares, para que nós possamos ter um restante de semana abençoado e abençoador. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tira o véu, ó Deus, do nosso rosto, nos mostrando, ó Deus, o caminho certo a seguir, desde o Antigo Testamento, como foi na época de Abacuque, ó Deus, que diz que o justo viverá pela fé. O meu justo viverá por ela. Obrigado, Senhor, porque a salvação é pela graça e não vem de nós. Porque eu tenho certeza, ó Deus, que nós faríamos acepção de pessoas. Muito obrigado, Senhor, que tudo que o Senhor faz é perfeito. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que é revelada e que é inspirada. Que ela possa ter feito morada no coração dos nossos amados irmãos, ó Deus. E também daqueles que nos visitam nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa aplicar, ó Deus, para que nós possamos viver, ó Deus, conforme está escrito na Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, que nós possamos ter uma semana que Te agrada, ó Deus, um restante de semana na Tua presença, uma semana abençoada e abençoadora. Ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, meus amados? Deus nos abençoe, meus amados. Deus nos abençoe.